engrandecendo o teu nome, levantando o teu nome acima de todos os outros nomes. Então continua a falar com a gente agora. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, de maneira íntima, profunda. Nos ensine a resgatar o nosso testemunho, que a gente possa olhar para o passado, para o presente e para o futuro, com a esperança de quem sabe, quem prometeu estar conosco todos os dias. Nosso coração está aberto, Senhor. Nós estamos aqui por tua causa, somente por tua causa. E mais uma vez, e sempre nós vamos afirmar aqui no altar, é porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Então fala conosco, Senhor. Essa igreja te ama, essa igreja te ama, essa igreja te deseja. Nosso coração anseia pelo Senhor. Que nós possamos sair daqui inundados pela tua presença, inundados pela tua graça, inundados pelo teu Espírito Santo. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do amor. Que alegria, que saudade de ouvir esse amém bem alto. Quando a gente diz graça e paz, igreja do amor, a gente ouve o amém, mas não tem esse eco. Cada amém de cada campus é de um jeito diferente, verdade ou não? O nosso é puxado, lá é tudo misturado os sotaques. Aqui o nosso é só nosso, é só da gente. Que coisa boa, pode sentar no seu lugar. Que alegria estar aqui com vocês. Eu iria embora quinta-feira, mas Deus é tão bom e tão fiel. Eu estava com tanta saudade que eu consegui mudar minha passagem. E eu estarei aqui domingo de novo. Glória a Deus, nos 3 cultos aqui com vocês, compartilhando a palavra. Tenho certeza que Deus vai falar conosco. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. O livro de Romanos é um dos livros mais importantes para nós que somos cristãos. É um livro que fala da doutrina da justificação e o que Jesus fez por nós. E essa é uma palavra muito profunda que eu quero compartilhar com você hoje. Por isso que eu queria que você prestasse o máximo de atenção que você pudesse. Se você está aí online, ao vivo, assistindo, se você pode parar tudo que você está fazendo, se você pode sentar, se você pode pegar a sua Bíblia, um caderno, um papel ali, uma caneta. Nós queremos que você seja invadido pela presença do Senhor que já está aqui. Amém? Que você também seja muito abençoado. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fala comigo, na esperança da glória de Deus. Mas não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações. Fala, gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança um caráter aprovado. Você pode dizer caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, fala comigo, fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você pode falar pecadores? Esse texto é um texto muito importante das Escrituras. Você precisa conhecê-lo profundamente. Você precisa entender porque ele é parte da sua trajetória como cristão. A mensagem de hoje é uma mensagem tão linda. E eu amo que quando a mensagem tem um peso de experiência e de vivência, ela tem um peso diferente na nossa vida. Verdade ou não?
O tema da nossa mensagem hoje é resgate o seu testemunho. Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e você vai fazer esse convite para ela. Você fala, hoje você vai ser convidado, fala ela, a resgatar o seu testemunho. Hoje você vai ser convidado a resgatar o seu testemunho. Então eu queria que você prestasse bastante atenção e fizesse o máximo de silêncio para que você possa entender. Bom, tem duas formas da gente olhar para o nosso futuro. De fato, o ser humano tem essa tendência de olhar para o futuro, de ter expectativas do futuro, de querer saber o que vai acontecer no futuro. Mas existem duas formas de você olhar para o futuro. A primeira forma é uma forma mais hipotética, é aquela forma que você olha para o futuro pensando, calculando tudo que pode acontecer de errado. É aquela pessoa que olha para o futuro já processando o que pode dar certo, o que pode dar errado, já pensando na pior hipótese. É aquela pessoa que tem a perspectiva do futuro geralmente presa às circunstâncias. E quando a gente tem essa perspectiva de futuro, a gente fica paralisado. A gente acha que é prudência, mas no fundo, não passa de uma hesitação, não passa de uma forma errada de olhar para o futuro. Mas existe uma segunda forma, que é olhar para o futuro com esperança. E eu realmente acredito que todo mundo aqui quer ficar na segunda, amém? A gente quer olhar para o nosso futuro com esperança, a gente quer olhar para o nosso futuro com expectativa. E olhar com esperança não é ignorar os obstáculos, não é ignorar as fases difíceis, não é ignorar as adversidades, é simplesmente olhar para o nosso futuro com a perspectiva de quem conhece, quem prometeu estar no nosso futuro, com a perspectiva de quem conhece o Deus que serve. E aqui esse texto que nós lemos, o texto de Romanos no capítulo 5, foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Eu amo esse texto porque Paulo é alguém que conhece a dor. Paulo conhece de perto o sofrimento. Paulo conheceu os açoites, as prisões, os naufrágios. Paulo está falando aqui de alguém que viveu. Paulo conhece, ele sabe o que é a traição dos colaboradores, das pessoas que estavam ao seu lado e de repente traíram. Paulo fala de um lugar, de alguém que não está num lugar confortável, não está olhando para o futuro de uma vista maravilhosa. É alguém que está olhando para o futuro de perto, que viu a frieza da igreja, solidão de longas viagens, dores, sofrimentos. Mas Paulo diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações. Que coisa linda esse texto, né? É um paradoxo. Nós nos gloriamos nas tribulações. Ele está falando isso e ele tem peso para falar isso, porque de fato ele estava em sofrimento. Então a mensagem de hoje não é sobre o sofrimento em si, não é sobre como evitar o sofrimento, apesar da gente viver numa época em que todo mundo quer evitar o sofrimento. Todo mundo quer ter uma vida feliz. Faça isso, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Dê o seu melhor. Seja a sua melhor versão, alta performance. Sua vida vai ser maravilhosa. Acorde dizendo: eu nasci para crescer, tudo de bom vai acontecer comigo. E deixa eu te dizer uma coisa, é bom ter esperança. A Bíblia diz isso, é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Mas não pode também evitar o sofrimento faz parte da vida. Então eu não quero te ensinar a evitar o sofrimento, porque isso é inevitável, não tem como. Eu quero te ensinar nas Escrituras o que fazer com o sofrimento que você está passando. Qual a resposta que você vai dar àquele sofrimento e o que ele vai produzir na sua vida? Porque de fato todas as nossas dores e os nossos sofrimentos, que são diferentes, que passam por estações diferentes e que vivemos momentos diferentes de sofrimento, todos eles estão nos treinando, estão nos forjando, estão nos preparando para viver a melhor fase da nossa vida. Então quando a gente diz, eu vou crescer, eu vou ser bem sucedido e tudo, o sofrimento é parte disso.
O sofrimento é o processo que nos leva a isso. O sofrimento nos forja. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra mais importante aqui desse texto de Romanos, presta bastante atenção, não é paz, não é esperança, não é tribulação. A palavra mais importante desse texto é a palavra portanto. Porque no original, e na tradução mais próxima do original, diz assim, ó: portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é essa palavrinha portanto? Ela é uma partícula conclusiva, que ela carrega todo o peso do que vem antes. É assim, ó: eu passei por isso. Portanto, eu concluí isso. O portanto é aquela palavra que conclui, mas que carrega o peso de tudo que veio antes. E o que é que veio antes? Quando você lê o capítulo 1, o 2, o 3 e o 4 de Romanos, na verdade, todos esses capítulos, Paulo vai começar a ensinar a doutrina da salvação, da justificação. Ele vai mostrar que o ser humano é pecador, que o ser humano é falho. Ele vai mostrar que a gente não é salvo por obras. Ele vai nos ensinar todo o processo. É uma fundamentação doutrinária, para no fim ele concluir assim, ó: por causa de tudo que Cristo fez, só por causa disso nós temos paz com Deus. É o processo, é aquilo que Jesus já fez por mim e por você. É a salvação que nós temos nele, e essa salvação que produz vida eterna. Então, quando ele diz assim, nós temos paz com Deus, a gente precisa entender que paz é essa. Porque paz é um negócio que a gente fala ultimamente, não é? Todo mundo quer ter paz. Hoje até as crianças, eu só preciso de um pouco de paz. É mesmo. Todo mundo está querendo buscar paz. E cada vez mais a paz tem se traduzido nas farmácias, nos ansiolíticos, nos remédios, nas pílulas e em tudo que o ser humano possa tentar oferecer para você para produzir. Eu quero fazer uma diferenciação de dois tipos de paz. A paz como sensação, que é essa paz quando tudo está bem na nossa vida, quando a nossa saúde está boa, quando as nossas contas estão pagas, quando a gente está vivendo um momento tranquilo na nossa vida de crescimento. Essa é uma paz baseada na circunstância, é uma paz de sensação, que é muito boa ter, vamos falar a verdade. É bom quando a gente está naquele momento calmo da vida. Quem já viveu um momento calmo da vida? Tem gente que está dizendo, Deus, me leva para esse lugar, Senhor. Pois bem, essa é uma paz como sensação. Mas a paz que o texto diz que a gente tem com Deus não é essa paz. Ela é uma paz que ela é conquistada através do processo de justificação. Ou seja, tudo que Deus fez por mim e por você conquistou essa paz. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: às vezes a gente sente paz com Deus. Ele disse isso no texto? Disse, gente? Não. Ele não disse assim, de vez em quando eu sinto paz com Deus. Não. Ele diz assim, ó: temos paz com Deus. O que é isso, gente? É uma palavra no verbo presente, indicativo, tem uma voz ativa, é conclusivo. Acabou, está consumado. Nós temos paz com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Você vai entender onde eu quero chegar aqui. Estou construindo com você para você entender. E a diferença entre a paz circunstancial, a paz emocional, a paz daquilo que a gente vive, a paz como uma sensação dessa paz com Deus é que uma está ancorada em Deus e a outra está ancorada nas circunstâncias. Então, quando tudo tá bom, você fica com paz. Quando a sua paz está ancorada na circunstância. Mas quando a sua paz está ancorada em Deus, você sente paz de vez em quando? Não, você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Eu estou num dia mau, eu tenho paz com Deus. Eu recebi um diagnóstico difícil, eu tenho paz com Deus. Eu fui traído, eu tenho paz com Deus.
Minha situação financeira está difícil, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu tenho paz com Deus, porque essa paz foi conquistada por Jesus, para mim e para você. E o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que na vida todo mundo está passando por um processo. Mas tem uma diferença entre você passar por um processo e você passar por um processo com Deus. Porque quando você passa por um processo difícil e você fica revisitando tudo o que aconteceu com você, tudo que deu de errado, tudo que você sofreu que não deveria sofrer, tudo que fizeram com você, tudo que você perdeu, tudo que você teve expectativas e não deu certo, tudo que você sonhou, mas no fim não deu certo, tudo que você trabalhou, mas terminou mal. Quando você começa a fazer esse tipo de processo sem Deus, sabe o que é que acontece? A sua perspectiva se volta para si mesmo. Você fica no centro e vira uma vítima. Por quê? Porque você está passando por um processo sem a perspectiva de Deus. Aí você diz, eu não merecia. Não era para isso ter acontecido comigo. Eu não plantei isso para estar colhendo isso. É por isso, gente, que é tão importante a gente passar pelo processo na perspectiva de Deus. Porque quando a gente passa por uma dor e um sofrimento, mas a gente tem a perspectiva de Deus, a gente tem paz com Deus e a gente sai do centro. A gente deixa de ser o coitado, a gente deixa de ser a vítima e a gente começa a vislumbrar aquilo que só no processo sem Deus a gente não consegue enxergar. Quer ver? Por exemplo, pode acontecer que você esteja numa semana péssima. Todo mundo aqui passa por uma situação como essa. Eu não sou diferente de vocês. Tem dia que na segunda você recebe uma notícia ruim, na terça você tem uma pior, aí na quarta você diz, já foi. Foram duas ruins, nada mais de ruim pode acontecer. Aí acontece uma terrível. E parece que tudo que tinha para dar errado acontece tudo na mesma semana. Você vive uma verdadeira avalanche. Se você olha para a tribulação, para o sofrimento e passa pelo processo na sua perspectiva, você vai definhar. Você vai dizer, por quê? Você vai sempre olhar para si com pena, com sentimento de vitimização. Mas quando você olha na perspectiva de Deus, a gente começa a perceber que às vezes Deus tira tudo da gente, para a gente fazer o que a gente não faria se Ele não tivesse tirado. Às vezes Deus precisa dizer, eu tenho que fazer isso aqui com você, porque eu quero te dar o tão maior. Se eu não fizer isso aqui com você, você não tem coragem de chegar aqui, ó, no maior. Aí, como agora você não tem mais nada para perder, você perdeu tudo, você tá na minha perspectiva, eu vou te levar para esse lugar. Aí as coisas começam a acontecer e você começa, meu Deus, agora tudo faz sentido. E aí você começa a vislumbrar porquê de cada circunstância difícil na sua vida. Coisa boa é servir a Deus, gente. Coisa boa é ter um pai que cuida da gente. Coisa boa é ser filho. A gente não está isento de sofrimento, não. A gente passa luta, aflição, adversidade. Mas se a gente sabe entrar no processo, na perspectiva de Deus, a gente chora. Chora que a gente é ser humano. A gente se pergunta porque a gente também é. A gente pode até se angustiar também. Mas se na nossa mente a gente coloca Cristo no centro e diz, eu vou olhar para tudo isso na perspectiva de Deus. Pode parecer que tudo está errado, mas em algum momento Deus vai me mostrar algo diferente. E é por isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando a ter uma memória processada com Deus. Porque uma memória processada com Deus tem esse portanto. É tipo assim, eu tô sofrendo, eu fui diagnosticada, eu fui traída, eu fui amaldiçoada, e tudo isso aconteceu na minha vida. Mas com Deus algo novo vai surgir. O portanto é, portanto, eu fui forjado. Portanto, eu fui fortalecido. Portanto, eu fui ensinado. Eu sofri, mas eu fui preparado. Eu chorei, mas eu fui fortalecida. Eu perdi, mas eu fui esticada. Entende?
O portanto está na nossa vida. O problema é que a gente não está achando o portanto. Quando Paulo diz portanto, se você procurar, você acha. Eu passei essa dor e aflição, portanto eu sou uma pessoa melhor. Eu passei essa luta, portanto eu posso ajudar outras pessoas. Eu estou vivendo essa circunstância, portanto estou sendo preparada para chegar em outra circunstância. É por isso que hoje nós vamos aprender a resgatar o nosso testemunho. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, quando a gente percebe o ataque à antecipação. O texto no verso 2 e 3 diz assim, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos, presta atenção, na esperança da glória de Deus, mas não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha só, gente, Paulo introduz uma palavra que soa totalmente estranho ao sofrimento. Gloriamos. Gloriar é exultar, é celebrar. Celebrar não combina com sofrimento. Combina? Aparentemente, não. Paulo introduz uma palavra que a gente diz assim, eu acho que ele errou aqui. Porque se ele está falando de sofrimento, de repente ele falou, gloriamos. O verbo, a palavra no grego aqui, é exatamente isso, é celebrar, é exultar. Ele diz assim, a gente se gloria em duas coisas. Ele ainda fala em dois momentos. Gloria na esperança da glória de Deus e nas tribulações. O que é que Paulo está ensinando para mim e para você? É que o crente maduro, presta bastante atenção, o crente maduro, ele tem a capacidade de celebrar a promessa, mas também de celebrar o processo doloroso que nos capacita a receber a promessa. O problema é que às vezes a gente só quer celebrar a promessa, mas ele diz assim, a gente se gloria na esperança, mas a gente também se gloria na tribulação. Ele está dizendo, o crente maduro, sensato, íntegro de verdade, ele entende, ele celebra, gloria a promessa de Deus, a esperança, aquilo que Deus disse que faria. Mas quando ele está passando pela dor e o amargor da vida que vai levar a isso, ele também gloria. Porque ele entende que isso é parte suficiente para nos preparar para receber a promessa. Então, quando ele diz, eu me glorio na esperança e me glorio na tribulação, ele está ensinando a mim e a você essa lição. E a gente precisa o quê? Precisa perceber que tem um ataque a essa antecipação. Ou seja, tem um ataque a essa esperança bíblica no nosso coração. Porque a esperança bíblica, gente, não é aquele otimismo ingênuo. Tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Não. A esperança bíblica é aquela expectativa de que Deus pode todas as coisas. Eu posso não estar enxergando nada, mas Deus é especialista em dar uma reviravolta que a gente não tinha capacidade de pensar que Ele podia fazer. O que é isso? Isso é uma antecipação que tem que estar aqui, dentro do nosso coração. Isso é fé. Isso é fé. Tá tudo dando errado e a gente diz assim, rapaz, Deus vai fazer alguma coisa. Tá tudo quebrado, a gente diz assim, Deus está planejando consertar de um jeito. Aí deixa eu te dizer, você sabia que o plano de Satanás é destruir não o que você tem, não a sua promessa, é destruir a sua expectativa, é destruir essa antecipação, essa certeza no seu coração, essa fé, essa esperança. Porque quando ele destrói isso, ele destrói também a certeza que você tem e que confia em Deus que Ele vai fazer. Tem um teólogo e um comentarista bíblico que ele diz assim, que essa palavra no original não é um desejo vago. Essa palavra é uma expectativa confiante de algo que você ainda não consegue enxergar, mas é tão certo, mas tão certo quanto o caráter de quem te prometeu. Quem tem
uma expectativa confiante de algo que você não consegue enxergar, mas para você é certo, porque você sabe quem te prometeu. Sabe, o diabo quer roubar isso da gente. Olha bem pra mim, a gente tá achando que o diabo tá querendo roubar outras coisas. O diabo tá querendo roubar meu relacionamento. Ele pode querer roubar muitas coisas, mas se tem algo que ele quer arrancar da gente, é isso. Essa certeza que tem no nosso coração de dizer assim: Deus pode. Ele quer roubar essa antecipação, e é aí que ele ataca primeiro. Todo o resto são ataques secundários do inimigo. Primeiro ele tem que arrancar aqui, ó, do nosso coração, a fé, a esperança. E aí você para de crer em restauração. Por quê? Porque um dia você já foi quebrado. Aí você para de crer em perdão porque um dia você foi traído. Você para de crer em cura porque um dia você pediu e não recebeu. Essa redução da expectativa acontece na nossa vida e é a vitória mais silenciosa do inimigo contra a gente. É quando no meio da dor e do sofrimento a gente diz assim: agora foi, já não dá mais. É quando a gente deixa de acreditar. É por isso que para a gente resgatar o nosso testemunho, primeiro a gente precisa perceber: tem um ataque contra a nossa antecipação, tem um ataque contra a nossa fé. Tem um inimigo tentando roubar da gente essa esperança, essa certeza de que Deus pode fazer algo maior. Segunda lição para a gente resgatar o nosso testemunho: a gente precisa aprender a receber o presente da justificação. Romanos 5, 6 e 8 diz assim, ó: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Gente, que coisa linda. Você sabe o que é isso aqui? Isso é Deus mostrando que a justificação que Ele fez por mim e por você não tem nada a ver com a nossa conquista. Pelo contrário, tem a ver com a nossa indignidade total. É como se fosse assim, ó: você era fraco, você era pecador, você estava longe de Deus, e mesmo com tudo isso, eu escolhi te redimir. Eu escolhi trazer você para perto. Gente, isso é muito profundo e a gente precisa aprender a receber. As 3 palavras que Paulo escolhe progressivamente, olha só: fraco, ímpio e pecador. Fraco é uma posição passiva, é alguém que não tem força. Ímpio é alguém que está se voltando longe de Deus. E pecador é ativo, eu estou errando deliberadamente. Então Paulo diz assim: presta bastante atenção, você vai entender, tudo vai fazer sentido no fim. Deus conquistou para você a salvação, a justificação. Deus conquistou para você uma paz com Ele, que foi algo que não tinha nada a ver com o que você fez. Suas escolhas foram as mais erradas possíveis, mas Ele conquistou. Foi a intervenção divina. E o que é que você precisa fazer? Somente receber. Mas sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas que não resgataram o seu testemunho, ou acham que tem um testemunho, quando a narrativa dela ainda está ali, ó, presa no passado de dor. Todas as vezes que você fala do seu passado de dor, de sofrimento, de tudo que você fez, de tudo que você passou, sem colocar Cristo como centro da expectativa, você não tem um testemunho. Você tem uma queixa com detalhes espirituais. Para ter um testemunho, é preciso mais. É preciso literalmente essa palavrinha, o mas. Mas Cristo me libertou. Eu era um drogado, mas Deus mudou a minha história. Não é, Moisés? Eu era um pecador, mas Deus me libertou. Eu era um fornicador, mas Deus fez isso. Esse é o nosso verdadeiro testemunho que nós precisamos resgatar. O que mais que eu preciso aprender? O texto me ensina: desenvolver um caráter aprovado. Porque o texto diz assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. Fala comigo: caráter aprovado.
Gente, aqui Paulo vai apresentar pra gente uma cadeia de produção espiritual. Vai funcionando por etapas. E o coração dessa cadeia é levar a gente a ter um caráter aprovado. Sabe qual é o problema da gente? A gente acha que o sofrimento, por mais que a gente venha para a igreja, que o pastor diz, olha, o sofrimento vai redundar em bênção na sua vida, você vai crescer, você vai avançar. Quando a gente está sofrendo, a gente fica cego. A gente pensa que o sofrimento é um fim em si mesmo, a gente quer que acabe logo. Porque a gente não tem essa perspectiva do que o sofrimento está produzindo. Tudo que a gente vai passando é para desenvolver na gente o quê? Um caráter aprovado. A palavra aqui é dokime no grego. E que ela aparece várias vezes em outros textos paulinos. 2 Coríntios 2, Filipenses 2, 22. E aí o comentarista ele diz que é um sentido real dessa palavra é ter passado pelo teste. Ter um caráter aprovado é ter passado pelo teste. É ter passado pela fornalha da aflição e ter permanecido. Não é só ter passado. É passar do jeito certo. É passar. E essa passagem vai produzir perseverança até que você tenha um caráter aprovado. É por isso que quando Paulo fala de Timóteo, o pupilo dele, em Filipenses 2, 22, ele diz assim, ó. Mas vocês conhecem o caráter aprovado de quem? De Timóteo. Que ele diz assim, ó. Timóteo tem um caráter aprovado, porque ele serviu comigo na dor, no sofrimento, no açoite, na tribulação. Como um filho que serviu a um pai. Paulo usou essa mesma expressão. O que é que ele estava dizendo? A aprovação de Timóteo foi forjada na dor. O problema é que todo mundo quer ser aprovado sem passar pela prova. Para ser aprovado é preciso ser provado, gente. E a gente só tem um caráter aprovado quando a gente passa do jeito certo. Deixa eu te dizer, sabe quando Deus está produzindo em mim e você um caráter aprovado? Quando tudo que a gente não quer fazer, a gente faz porque Deus mandou a gente fazer. A gente ri, né, gente? Mas só a gente sabe como é ruim. Pensa como é ruim descumprir a nossa vontade. Porque eu não sei você, mas eu olho para mim às vezes, sangue de Jesus tem poder. Eu me vejo uma pirralha mimada. Sabe aquela coisa assim dentro de mim? Eu não queria. É normal do ser humano. Às vezes a gente tem a nossa tendência de escolher. Eu não queria estar aqui. Eu não queria fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Aí Deus diz, querida Thalita, amada, filha minha do meu coração. Deixa eu te dizer, não vou te poupar. Eu não vou te poupar do sofrimento. Você vai ter que ficar aí. E você vai ter que aprender a ficar do jeito certo. Para quê? Para que você tenha um caráter aprovado. E caráter aprovado só acontece depois do teste. Gente, a gente tá aqui para dizer assim, ó só que lindo. Eu fui testado antes na minha vida. Quem já foi testado em 2 sofrimentos? Aí você vai dizer assim, eu já fui testado. E Deus foi fiel na minha vida. Isso significa o quê? Portanto, olha a palavrinha, portanto, quando vier o próximo teste, eu sei em quem eu confiei. Isso é um caráter aprovado, gente. É para celebrar. É dizer assim, eu fui provado. Eu fui testado. E quando eu fui testado, Deus foi fiel. Porque Deus sempre vai ser fiel. Aí a gente pode dizer assim, no próximo teste, na próxima prova, eu sei a quem eu posso recorrer. Eu sei em quem eu posso confiar. Deixa eu te dizer, Paulo disse assim, nos gloriamos nas tribulações. É porque tribulação produz perseverança, caráter aprovado. Então, se por um acaso você está passando por um dos processos mais difíceis e dolorosos da sua vida, Paulo não vai pedir, porque ele era uma pessoa muito autêntica e verdadeira. Nem combina com Paulo, nem combina comigo também, para você fingir que está tudo bem. Quem é verdadeiro, quando está mal, está escrito na cara da pessoa. Nem precisa esconder. Eu sou o tipo da pessoa que eu deveria até melhorar nessa habilidade, mas eu sou péssima.
Se eu estiver triste, todo mundo sabe que eu estou triste. Se eu estiver alegre, também vai ser evidente. Chateada, também. Paulo não está pedindo para a gente fingir. Ele está dizendo assim, ó, saiba que isso está sendo produzido na sua vida. Então, se você está no processo, você não está no fim. Você vai ter um produto do seu processo. Qual é o produto? É o DOC-B. É o caráter aprovado. Isso significa o quê? Que a gente não pode sair da fornalha antes do tempo da pureza chegar. Vai ter que ficar no fogo o tempo necessário para produzir um caráter aprovado. A minha pergunta é, qual foi a tribulação que você passou nos últimos anos? Que você pode parar um pouco agora e pensar, o que é que essa tribulação produziu na minha vida? Porque eu vou te dizer, o que tem de melhor na gente foi quando a gente passou pelo que tem de pior na nossa vida. Eu posso olhar para mim hoje e posso dizer, as melhores características que eu tenho hoje vieram das maiores dores que eu passei. Porque a dor me refinou, me moeu, me levou a esse lugar. Então, se você agora parar por um minuto para pensar, você vai pensar e você pode nomear isso. E deixa eu te dizer, nomear isso não é arrogância. Nomear isso é reconhecer que Deus não desperdiçou o que você sofreu. Você pode dizer assim, ó, lá no passado, eu passei por isso, passei todo o processo, fui testado, Deus estava comigo e eu fui aprovada. Ganhei um caráter aprovado e me enchi de ferramentas. E por fim, o texto de Romanos nos ensina, obrigada, só algumas pessoas disseram mas essa é a melhor parte do texto. Porque os 3 primeiros pontos foi uma explicação dessa doutrina do Salmo, de Romanos 5. E agora você vai entender tudo o que eu expliquei para chegar aqui. Se a palavra de hoje é conte o seu testemunho, que testemunho, você me pergunta? Você precisa aprender a contar o seu testemunho independente da maré da sua vida. Se está alta ou se está baixa. E a gente vai aprender isso com quem? Josué. Josué capítulo 4, do verso 5 ao verso 7 e o 9, diz assim, ó. Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal, fala comigo, sinal. Sinal para vocês. No futuro, fala comigo assim, ó, no futuro, presta atenção. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial, fala comigo, memorial perpétuo para o povo de Israel. E aí o texto continua e diz assim, Josué ergueu também 12 pedras do meio do Jordão, no local onde os sacerdotes carregavam a arca da aliança e onde eles tinham ficado. E ali essas pedras estão até hoje. Presta atenção. Contar o testemunho é um pouco do que nós lemos aqui. Israel está exatamente naquele momento de cruzar o Jordão para entrar na terra prometida. Eles esperaram por isso durante muito tempo. Foram 40 anos de espera e de repente aquela espera estava chegando ao fim. Eles iam atravessar. E no meio daquela travessia, Deus pede uma coisa que parece que não tem muita lógica. Que a gente fica pensando assim, eu estou na pior fase da minha vida. Eu sofri 40 anos, de repente Deus diz, passe esse rio e quando passa você vai estar no melhor momento da sua vida. O que é que você quer? Meu filho, você quer passar. Verdade ou não? E você quer passar sem parar e sem olhar para trás. Se você tivesse 40 anos sofrendo e à sua frente tivesse a sua vitória, você nadava, você corria, você virava Ironman, você virava atleta. Tudo o que você queria é dar uma carreira e chegar na terra prometida. Aí Deus diz assim, no meio da travessia, ele diz, para todo mundo. Para todo mundo. A gente vai pegar 12 pedras. E a gente vai colocar aqui, ó, no lugar onde os sacerdotes estão parados. E essas pedras vão ficar aqui como um memorial. Presta atenção.
Tem um estudioso do Antigo Testamento que, quando ele analisou esse texto no original, ele disse que esse memorial ficou em 2 lugares. Um, no acampamento, mais à frente, ocidental, onde tinham pedras que eles pegaram, que todo o arraial conseguia ver. E essas outras pedras que ficaram no meio do Rio Jordão, no meio. Quando as águas fluíram, alguém via as pedras? Via, gente? Não. Se você for pra praia agora, no fundo do mar, e jogar uma pedrinha, você vai conseguir enxergar? Não. Você só consegue enxergar se acontecer o quê? Se o mar secar. Ou abrir. E aí, aqui é que tá uma revelação tão linda, tão poderosa. É que as pedras que a gente coloca no meio do rio, no momento da nossa aflição, só são capazes de nos fazer enxergar que a gente passou por lá quando a maré está baixa. Quando a maré está baixa o suficiente para expor a pedra. Sabe qual é o problema? É que quando a gente está na tempestade, quando as águas estão passando assim, ó, de um lado para o outro, a gente não consegue ver as pedras. Aí a gente se desespera. A gente não consegue enxergar o testemunho. Quando a água está fluindo, a pedra aparece? Não. A pedra aparece quando a maré baixa. A gente tem a capacidade de enxergar e dizer: eita, Deus já fez outra vez na minha vida. Deus já fez milagres, outros momentos na minha vida. Mas sabe qual é o problema? A gente tem dificuldade de resgatar o testemunho. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar as pedras. Deus disse assim: coloque um memorial. Para quê? Para quando a maré baixar, as pedras apareçam e você tem algo para apontar. Não sei se você entendeu, mas tem momentos que a gente sofre, porque Deus está dizendo assim, ó, quando a maré baixa, teu sofrimento, você vai olhar para a pedra e você vai apontar para outra pessoa. Você vai dizer: ó aqui, ó, aqui, ó, que eu passei, ó. Olha aqui o que Deus fez na minha vida. Olha aqui, ó, passei a pés enxutos. Porque a maré baixou e você tem o que falar. E não é só para as outras pessoas, é para as próximas gerações. Seus filhos precisam ouvir das pedras que Deus colocou no meio do rio. Você precisa de uma pedra para contar o seu testemunho. Porque se talvez você esteja no meio de uma crise agora, no meio de um sofrimento agora, se talvez o nível do rio está muito alto e as águas estão turbulentas, essa é a hora de você confiar que Deus está colocando pedras no meio desse turbilhão. Essa é a hora de você confiar: rapaz, eu só estou vendo água, mas olha, eu tenho certeza que Deus está colocando pedra aí bem no fundo. E quando a maré baixar, eu vou enxergar pedra por pedra. Porque sempre tem um dia que a tempestade passa, gente. Sempre tem um dia que a tempestade passa, gente. Amém? A água baixa. E você pode apontar para o rio e dizer: olha só, gente. Olha só o que estava acontecendo. Deus estava colocando pedras num momento que eu achei que eu só estava me afogando. Tem momentos que a gente olha ao redor e a gente pensa assim: eu estou me afogando, e Deus está colocando a pedra e a gente não está enxergando. Deus está nos dando um testemunho e a gente não está percebendo. Deixa eu te dizer, talvez você chegou aqui hoje, você não está entendendo nada. Talvez tudo que você precisa é olhar para o fundo do rio e perceber: Deus está colocando pedras. Deus está nos dando um testemunho. É por isso que nós precisamos resgatar o nosso testemunho. Sabe, Deus não quer um testemunho vago. Deus não quer aquele testemunho assim: Deus é bom. Deus é bom, é verdadeiro, é verdade? É, mas não é totalmente eficaz. Deus quer um testemunho específico. Ele quer aquele testemunho assim, ó: quando eu estava na minha maior escuridão, no meu pior pecado e na minha pior dor, Deus veio, me tirou dali e mudou a minha situação. É por isso que Deus não mandou eles pegarem uma pedra. Porque se Deus tivesse dizer assim: pegue uma pedra representava Israel. Representava ou não representava? Mas ele disse assim: eu não quero uma pedra. Eu quero 12 pedras. Uma para cada tribo. Porque cada uma enfrentou uma adversidade de uma forma diferente. Deixa eu te dizer, na vida a gente não só tem uma pedra não, gente.
A gente tem várias. O que isso significa? Eu não só tenho um testemunho para contar, não. Nem você. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você olhe para sua pior dor e diga: eu tenho testemunho, tem nada. Você tem mais de 10 pedras. Tem gente que tem 20. Tem gente que tem 40. Porque cada pedra conta a história de uma dor que você viveu e venceu. E é isso que tem de poderoso. Porque cada pedra você pode apontar para as próximas gerações. Essa pedra aqui foi a pedra do luto, que eu passei, enfrentei e venci. Você pode olhar para outra pedra e dizer assim, ó: essa pedra aqui foi a pedra do abandono, que eu passei, enfrentei, fui curada e venci. Você pode dizer assim: essa pedra aqui foi a pedra da traição, que eu apostei, treinei, ensinei e passei e venci. Ei, Deus está me chamando hoje e chamando você a resgatar o nosso testemunho. Porque às vezes, quando o mar está agitado, a gente não consegue enxergar as pedras. A gente não consegue enxergar o que Deus já fez. A gente se esquece. A gente perde a memória. É por isso que ele disse assim: a pedra é um memorial. É para você não se esquecer do que eu já fiz com você. Carregue as pedras. Sabe, esses dias a minha médica, ela disse uma coisa tão simples e tão profunda ao mesmo tempo para mim. Ela disse assim para mim: Thalita, sabe como é que eu vejo Deus agindo na nossa vida? Eu vejo Deus quando a gente nasce, é como se Ele tivesse dado pra gente um cinto. Sabe aquele cinto que coloca várias ferramentas? Quem trabalha em obra tem vários espaços. Um coloca um martelo, você coloca várias ferramentas. Aí ela disse assim: Deus é assim. Ele dá um cinto pra gente vazio. E cada dor e aflição que a gente vence e passa, a gente ganha uma ferramenta para colocar no nosso cinto. Aí a gente passa por uma aflição, um câncer, e vence, aí ó, ganhei uma ferramenta, venci a enfermidade. A gente passa por uma traição, ganhei outra ferramenta, venci. E cada sofrimento e situação difícil, a gente vai ganhando uma ferramenta. E aí quando a gente olha para nossa cintura, ela é um cinto cheio de ferramentas. E aí a gente vai precisar fazer uma construção e a gente percebe: eita, eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Eu tenho essa daqui também, ó. E deixa eu te dizer, o cinto cheio de ferramentas, de todas as dores que a gente viveu e venceu, nos servem. Mas eles não existem somente para nos servir. Eles existem para quando alguém passar por aquele sofrimento, a gente poder emprestar a nossa ferramenta. Deixa eu te dizer, cada dor, cada aflição, cada situação difícil que a gente passa, Deus está nos entregando uma ferramenta. Está dizendo: eu estou te preparando para um outro nível. Eu estou te forjando para um caráter aprovado. Porque tem algo, tem uma esperança gloriosa que não pode morrer no seu coração. Eu estou te dando ferramentas porque elas vão servir não somente para você, Thalita. Elas vão servir porque outras pessoas vão chegar até você passando a dor que você passou. E você vai dizer: olha, eu tenho uma ferramenta, eu posso te emprestar a minha ferramenta. Quando o texto diz: essas pedras são um memorial, para que vocês tenham o que apontar e falar para os filhos de vocês. Deixa eu te dizer, cada travessia que a gente faz na vida, e vamos falar a verdade, não são poucas. Se você puxar aí na sua história, você vai ver que você teve muitos Jordões que você já passou. Cada travessia que você faz na sua vida se transforma num legado que você pode passar adiante. Você pode olhar para os seus filhos, como diz o texto, e você pode dizer assim: ó, a mamãe fez essa travessia aqui, filha, desse jeito, nessa circunstância, mas ela chegou do outro lado. E sabe o que mais? A gente não vai passar por essa travessia para mostrar para os nossos filhos que nós somos heróis. Não. É para que quando eles estiverem em um momento que o rio deles encher, eles saibam que tem um Deus que pode parar as águas. Então, quando você atravessar um Jordão,
quando Deus te permitir chegar do outro lado, essa pedra que ficou, esse testemunho que ficou, é para você olhar para o seu filho e dizer assim: um dia, meu filho, na sua vida, o rio pode subir, mas Deus está colocando pedras ali no fundo, e quando baixar, você vai ter um testemunho para contar. Resgate seu testemunho. Qual é o seu testemunho? O que é que Deus tem produzido em você? Talvez você pense assim: eu não tenho muita coragem de falar, porque parece tão insignificante. Não parece ser suficientemente impressionante o testemunho que eu tenho. Deixa eu te dizer, uma pessoa que está sofrendo, ela não quer o testemunho mais espetacular. Ela só precisa do mais verdadeiro. Então aquilo que pode parecer pequeno, para quem necessita, na verdade, tem muito valor. Toda essa palavra converte num único chamado: resgate o seu testemunho. Resgate o seu testemunho. Dores, aflições, circunstâncias difíceis na vida, todos nós passamos. E o que é que muda de um para o outro? A forma como passa. Tem gente que não passa independência e obediência, mas tem gente que escolhe esperar. Vai sofrer, vai ser difícil, mas no fim vai colher. Esses dias eu precisei explicar isso para minha filha de uma forma diferente. De fato, quando a gente é criança, a gente não sabe esperar o tempo. Já viu que a criança, ela tem uma paciência bem limitada? Ela quer que a cozinha e a comida seja feita num tempo mais rápido. Ela não consegue ter muita dimensão de tempo. Ela quer aquele presente, ela quer agora. Porque a criança na fé, ela é assim. Ela faz. Aí ela não vê resultado. Aí ela desiste. Aí às vezes Deus disse assim: estava tão pertinho. Estava aqui, ó. O tempo da tua colheita estava do outro lado. Só faltava 6 meses. Faltava 1 ano, mas você deu para trás. Porque você não aguentou esperar. E aí você não colheu daquilo que você mesmo já tinha semeado. Deixa eu te dizer, todos nós estamos construindo um testemunho aqui, gente. Vai mudar o que a gente vai viver de acordo com aquilo que a gente está disposto a passar e como passar. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estaria aqui hoje. Talvez você também não estaria sentado aí nessa cadeira hoje. Se quando a Igreja do Amor fez 15 anos e não tinha nada, a gente tivesse dito assim: tá bom, já deu. Cansei de trabalhar demais nessa igrejinha e não ver nada acontecer. Você está pensando que o cansaço não chega pra gente, não? Chega pra todo mundo. Mas a diferença é que o caráter aprovado só vem de quem passa pela prova, de quem continua na prova. Não é uma questão de ser perfeito, é uma questão de escolhas, entende? Tem gente que diz assim: ai, que coisa linda que Deus fez na sua vida. Tem gente até que olha aí como ela tá. Não conhece sua história. Se talvez fosse outra pessoa, diante de algumas dores e sofrimentos, não tivesse continuado, tivesse desistido, não tivesse acreditado, tivesse perdido a expectativa. Porque motivo para perder a expectativa a gente tinha muitos. Tinha ou não tinha? Tinha. Não tinha nada aparentemente palpável diante dos nossos olhos. Nada. Esses dias eu estava comendo um milho na minha casa e me lembrei do dia que eu quase morri por causa de um milho que eu estava comendo numa alta unção. Porque eu estava fazendo um atendimento no gabinete dia de quinta-feira e comi um milho que o pastor João me levou e engasguei. Eu disse: eu vou morrer aqui, porque se fosse na hora do culto ainda tinha um socorrista. Aqui não tem ninguém. Só tem eu e Arthur. E era a minha salinha lá embaixo, meu Deus. Quem entrou naquele gabinetezinho que eu cheio de rato e de barata?
E a moça que eu estava atendendo pensou que era espiritual. Começou a repreender demônio onde não tem. Eu digo, primeiro aprenda, querido. Para que essa é paranoica de que tudo é demônio. Eu falo, eu estou engasgada com milho. Está repreendido em nome de Jesus. Pastora Ana, na hora certa, quando eu já estava desfalecendo, sabe quando você começa a apitar, você faz... A respiração estava assim. Do lado da porta ela viu, ela correu e fez aquela manobra aqui. Me salvou, literalmente. Eu fiquei pensando, meu Deus, há alguns anos atrás, era isso que a gente vivia. Não tinha nenhuma esperança, nem nenhuma expectativa. Mas deixa eu te dizer, a gente estava gerando um testemunho. Tudo na nossa vida, para quem permanece, para quem persevera, vira um testemunho. E deixa eu te dizer, a gente tem uma pedra, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e pedras de todos os tipos para contar o que Deus fez. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Não precisa da autorização de ninguém e nem avaliar o tamanho que Ele quer fazer. Ele diz, quando eu quero fazer, eu faço grande, eu faço extravagante, eu dou muito, eu dou médio, eu dou pouco. Porque tem coisa que Deus deu pra gente que a gente nunca nem pediu. Deus diz, vou e dou. Deixa eu te dizer, a gente precisa aprender a se gloriar nas tribulações. É a chave desse texto. Se você quer um testemunho, glorie na promessa e no processo que vai te levar à promessa. Parece fácil falar. Eu não quero minimizar a sua dor não, porque eu sei. Parece fácil quando a gente fala, né? Mas só quem estava lá e viveu o que eu vivi é que sabe que não foi fácil. Mas deixa eu te dizer, com Deus é possível. Porque com Deus, a perspectiva da gente muda, gente. Muda. Quando a gente está alinhado com o céu, a perspectiva da gente é outra. Quando a gente está na nossa carne, a nossa perspectiva é toda nossa. Quando a gente está no Espírito, a gente começa a discernir o mundo de maneira espiritual. A gente começa a vislumbrar, a gente começa a enxergar. A gente sabe que as dores momentâneas estão produzindo um peso de glória de algo muito maior que nós vamos viver. A gente se agarra à esperança. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu quero convidar você a dizer, Senhor, me ajude a resgatar meu testemunho. O que foi que eu esqueci, que eu preciso me lembrar? Aonde foi que as minhas pedras foram parar? Deus já me fez cruzar Jordão. Deus já me salvou da morte. Deus já me livrou do inferno. Deus já me livrou. Se você puxar na sua memória, você vai se lembrar. Eu quero que você puxe agora as pedras que foram colocadas debaixo do seu Jordão. Essa é uma noite para lembrar. Essa é uma noite para dizer, Senhor, eu me alegro na esperança, mas sobretudo, eu me alegro na tribulação. Não é fácil falar, mas é necessário. Você pode dizer, eu me alegro na dor, na angústia, na aflição, no pedido não respondido. Eu me alegro nessa circunstância desfavorável, porque eu sei que Ele está me forjando, eu sei que Ele está me preparando, eu sei que Ele está me munindo, eu sei que cada dor que eu estou enfrentando, eu estou recebendo uma nova ferramenta. O meu cinturão está ficando cheio e eu vou fazer uma grande construção. Eu vou construir algo grande, porque eu tenho as ferramentas que eu recebi no dia da aflição. Você pode levantar as suas mãos e entoar essa música. Você pode dizer, Senhor, me perdoa quando eu reclamei da dor, da aflição.
mais uma vez. Diga mais uma vez, diga. A maior honra da nossa vida, Senhor, é obedecer, é permanecer, é continuar, é atravessar, é pegar as pedras, é receber ferramentas. Eu vivo para ti, Senhor. Meu Deus. Eu não sei você, mas eu sinto uma presença tão forte do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo uma presença tão gostosa dele aqui. Talvez possa ter sido um pouco complexo para você, mas deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui hoje